Olá! Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Estamos aqui para a aula de número 146 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio. E já pedindo uma desculpa, gente, que vergonha. A aula passada não foi inteira. Eu não sei o que aconteceu. A gente tá falando que os irmãozinhos atrapalham a gente. E ela não foi inteira. Vocês perceberam? Vocês notaram? A semana foi tão corrida que eu acabei que eu não vi os comentários. No grupo ninguém comentou. Mas a aula não foi inteira. Eu corto no meio. Eu não faço minha despedida. Gente, não gravou a aula inteira. Olha como os irmãozinhos atrapalham a gente. É, tá vendo como, nossa, então tudo atrapalha. É, tá vendo? Gente, tudo vem para atrapalhar nós. Tudo, 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 tudo. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente lute, os irmãozinhos do mal vêm para desestabilizar a gente. Eles vêm para tirar a gente do nosso eixo e fazer com que a gente se sinta muito mal. Fazer com que a gente se sinta muito ruim. Fazer com que nós nos sentimos tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que acaba que desanima do trabalho. E ó, do nada, cortaram a aula. Meu Deus do céu. Justo hoje que eu ia falar, lembrar que ontem foi aniversário da Kátia, ontem foi aniversário da nossa querida Kátia, né? E olha só, gente, que absurdo cortar a aula. Parabéns, viu, Kátia? Parabéns para você novamente. E olha que absurdo. Cortou a aula no meio. Quer ver só? Eu vou projetar aqui para vocês. Ó, eu vou compartilhar. Deixa eu projetar. Vocês vão se lembrar muito bem. Esse aqui foi o último slide que eu estava falando, e eu estava conversando exatamente sobre isso que eu terminei hoje, né? Sobre essa questão do porquê Deus permite que os espíritos nos excitem o mal. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? E isso é para pôr à prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Por isso que eles nos incitam à traição, por isso que eles nos incitam ao crime, por isso que eles nos incitam à malevolência, a falar mal dos outros, por isso que nós somos instigados a isso. Por que que nós somos instigados a fazer isso? Porque está na nossa natureza. E nós somos instigados para quê? Para chegar e falar: não, eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Isso não é mais a minha natureza. Isso passou, saiu da minha natureza. Isso não é mais a minha natureza. Entendeu? Isso não faz mais parte da minha natureza. Por isso que tudo isso vem para nós. Por isso que todas essas coisas vêm para nós. Para quê? Para que eu controle. Lembra aquela história lá dos capítulos passados? Contenção, treinamento, contenção, treinamento, contenção, treinamento. Então, para eu me conter, por isso que vem. Só que aí, olha só, vamos lá? Tem mais um slide. Tem mais slides. Então, não era para ter parado aqui, era para ter continuado. Então, nós vamos continuar essa a questão aqui faz parte do Livro dos Espíritos, é a questão número 466, e eu espero que agora a minha aula vá completa. Agora eu consigo falar tudo que eu queria falar. Vamos lá? Então vamos lá. Então aí, agora a gente entendeu, né? O Deus nos deixa os espíritos nos excitarem o mal para quê? Para que a gente se controle, para que a gente nos controle, tá? E aí ela continua. Como vemos, a vida espiritual é um oceano de novidades que o homem na carne, mesmo guardando noções valorosas de espiritualidade, sequer imagina sobre as infinitas leis e ocorrências por aqui experienciadas. Gente, a gente não faz ideia, eu não faço ideia do que aconteceu quando eu estava produzindo conteúdo. A única coisa que eu sei é que, no final, depois que o conteúdo rodou na internet, que eu fui ver que a aula não foi completa. A gente não faz ideia do que está acontecendo.
Nós temos conhecimento, temos, mas quem não tem clarividência, quem não vê, quem não transita nos dois planos, não faz a mínima ideia. Eu não tenho evidência nenhuma, nenhuma. Eu tenho malemar alguma intuição e só. Então eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se eu estou lotado de gente do bem aqui ou se eu estou lotado de gente do mal aqui. Eu não faço ideia. Eu não sei se quem cortou o vídeo foi algum irmãozinho querendo atrapalhar meu trabalho ou se era eu que não estava com uma vibração legal aquele dia, em decorrência de tudo que eu passei nos últimos tempos, nos últimos meses. Às vezes era eu que não estava com a vibração muito legal e acabou que a minha vibração fez cortar a aula. Ou alguém atraído pela minha vibração cortou a aula. A gente não faz ideia. Por quê? Porque é muita coisa que tem lá. É muita coisa. E como a gente passa pelo véu do esquecimento, a gente não faz ideia mesmo, a gente esquece tudo. A gente sabe do que acontece aqui no nosso dia a dia. A gente sabe do que está acontecendo aqui no dia a dia. Mas a gente faz a mínima ideia. A gente faz um pingo de ideia. Nada do que está acontecendo fora daqui. A gente não faz nada de ideia do que está acontecendo fora daqui. Extra daqui. A gente não faz ideia. Não faz. Então, se a gente não faz ideia do que está acontecendo fora daqui, faz ideia disso, para que que eu vou brigar com isso? Eu vou fazer o que é a minha parte. Eu vou fazer o bem. Eu vou procurar fazer o bem. Eu vou lutar para fazer o bem. Eu vou brigar contra meu instinto de fazer o mal. E vou fazer o bem. Porque vontade de fazer o mal eu tenho. Vontade de fazer o mal eu tenho direto. Direto. Direto tenho vontade. Mas eu não vou. Por mais que eu tenha vontade, por mais que eu queira, por mais que eu pense em prejudicar quem me prejudique, por mais que eu pense em, vou usar um termo popular para que todo mundo entenda, acabar com a vida de quem me prejudicou, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não é para mim. A pessoa vai colher o dela. Uma hora vai acontecer. Eu só tenho que esperar. Eu só tenho que deixar as coisas acontecerem. Eu não vou fazer isso porque eu não sou mais assim. Porque eu não sou mais disso. Eu tenho que me conter. Por quê? Porque eu não sou mais disso. Até porque eu não sei o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo que eu não sei. E continuando. Por isso, os espíritas, que em muitas ocasiões demonstram presunção e sapiência acerca da vida imortal, procurem revisar suas posturas morais, porque, como já diz o velho ditado, há muita coisa entre o céu e a terra que sequer imagina a vã filosofia. Então, olha só, você sabe o que se passa lá? Então, ó, já que você acha que você sabe muito, toma cuidado com a sua vida aqui, tá? Toma cuidado com o que você faz aqui, tá? Já que você acha demais o que que acontece, toma cuidado com o que você faz aqui. Por quê? Porque tem muito mais do que você imagina. A coisa de errado que você está fazendo aqui, tudo de errado que você faz aqui, é reflexo lá, viu? Você toma cuidado. É isso que a irmã do Fogo nos fala. Toma cuidado com o que você faz aqui. Por quê? Porque a gente sabe. A gente sabe. Agora, depois do conhecimento desse curso, mais ainda, mais conhecimento, mais base ainda nós temos para entender que a gente não pode certas coisas, que eu não posso passar certos limites. Não é? E com isso a gente termina o capítulo 27. Olha só, e era para ter terminado a aula passada, meu Deus do céu, gente. E eu não sei o que que foi. Por quê? Porque como eu não tenho evidência nenhuma, eu não tenho clarividência nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade nesse sentido, só minha intuição, e minha intuição não falou nada, então vai saber.
Mas vamos começar então, vamos entrar no capítulo 28 hoje, que é a força do bem, e que é um capítulo que também traz uma historinha. E como eu falei para vocês, é gostoso porque aí a gente vê como que a coisa funciona. Vamos primeiro para a nossa leitura. Vamos lá. Toda ideia nova forçosamente, opa, toda ideia nova, tem alguma coisa errada aqui, mas vamos tentar. Toda ideia nova deve ser alguma coisa, forçosamente opções, e nenhuma há de se implantar sem lutas. Ah, na hora de eu trazer, eu devo ter trazido errado, então eu vou lá. Toda ideia nova deve forçar oposições, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ah, então toda ideia nova acaba que se força oposições, e nenhuma há que se implante sem lutas. Realmente, toda vez que a gente tenta implantar uma ideia nova, traz oposição, e nenhuma delas há que não tenha luta para ser implantada. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são interesses que ela fere. Sim, quanto maior é a ideia que eu quero implantar, mais interesses ela vai ferir. Quanto mais eu vou mexer, mais interesses fere. É só vocês pensarem o seguinte: celular em escolas. Vocês não sabem o trabalho que é a gente não deixar celular em escola. Por quê? Porque é uma confusão e é interesses de todos os lados. É pai que é, meu Deus, meu filho, eu preciso falar com meu filho. Tem um momento em que eu preciso falar com meu filho, tem uma hora que eu preciso falar com meu filho. Nossa, porque meu filho paga com Pix, porque meu filho isso. Não, deu um cartão para ele. Deus me livre, tem que pagar com Pix. Entendeu? Então tem oposição. Toda ideia nova tem oposição. E para você implantar ela, precisa de luta. E nesses casos, quanto maior a mudança, maior a resistência. Quanto maior a mudança que é para ser feita, maior a resistência. Deve seguir por aí. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. Vamos lá? A rotina dos nossos serviços no Hospital Esperança foi interrompida naquele dia por um chamado para atendimento na crosta terrestre. Ó, como sempre, né? Eles estão tudo bem lá no hospital, tá tudo legal, mas de repente, pá! Atendimento. Vamos embora, vamos atender. Então vamos lá, vamos lá. Tratava-se de Juarez. Opa, hoje nós vamos conhecer a história do Juarez. Médium em regime de educação das forças mentais. Ó, ele educa pela força mental, o qual rogou amparo frente à imprevista ocorrência em sua vida profissional. Então, o Juarez está com um problema profissional. Vamos ver qual que é o problema profissional dele? Sua oração, conquanto carregada de desespero, foi registrada em nossos núcleos irradiadores, e o pedido, como de costume, chegou ao pavilhão dirigido por Dona Maria Modesto Cravo, que nos conclamou ao trabalho. Então, é só, ele é um trabalhador, ele está em desespero, na seara profissional, fez uma oração muito carregada, muito forte. Lembra do Sinésio? Uma oração com muita força, muito carregada, uma oração com muita emoção, uma oração que não é uma oração qualquer, é uma oração simples, não é uma oração das que a gente faz todo dia, é uma oração com vontade. É uma oração que a pessoa está com um aperto no coração e faz assim, pede com muita força, com muita dedicação, com muita vontade mesmo, assim, jogando tudo dele. Juarez fez isso, carregado de desespero. E ela direto, pau, trabalhador desesperado, pau, núcleos irradiadores. E direto, Dona Maria Modesto. Ela olha, gente vamos trabalhar. Chegamos juntas ao ambiente comercial de Juarez, Dona Modesta e eu, Irmã Sedufo. Então vamos ver o que está acontecendo no ambiente comercial do Juarez. Eu estou atrapalhando, eu sei que eu estou atrapalhando, então eu vou ler para vocês. Ele estava ansioso e compenetrado no episódio, o qual assumiu proporções avassaladoras em sua mente. Meu Deus, o que será que aconteceu? Porque ele está lá muito ansioso e compenetrado em algo que aconteceu. E que assumiu proporções avassaladoras em sua mente. Então ele está bem perturbado. Providenciamos alguns fluidos calmantes para que ele mantivesse equilíbrio. Era um homem de gênio explosivo e pouco cordato, especialmente nos negócios.
Hum, então, ele já estava ansioso, compenetrado, mas o problema não era isso. O problema é que nos negócios ele já era um cara explosivo e pouco cordial. Então, apesar de trabalhador, apesar de uma pessoa que trabalha na seara espírita, dentro dos ambientes, do ambiente de negócios dele, o Juarez é explosivo e nada cordial. Ele é muito ríspido, ele é muito duro. Ele é uma pessoa que beira a pessoa sem educação. Pouco cordato, eu posso colocar isso. Ele é um pouco sem educação. Além de explosivo. Então, o que que elas fizeram? Chegaram e já foram jogando fluidos calmantes para ele tranquilizar, para ele não explodir e fazer porcaria. Seu estabelecimento seria visitado por um fiscal de impostos. Ah, e um auditor fiscal. Ai, 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 vejo problemas. Vejo problemas. O que que eu vejo? Vejo que o Juarez não seguiu, vejo que o Juarez não pagou os seus tributos. Vejo que o Juarez era uma pessoa que não pagava os seus tributos e com isso ele já está nervoso. Quer ver só? Notamos que a mente do nosso amigo estava em franco delírio. Olha só, ele estava longe, o corpo estava lá, mas a mente está em delírio, a mente está longe. Pensamentos de oposição espiritual tomavam conta do seu cérebro. Uai, pensamento de oposição espiritual? Como assim? Vamos ver. Dizia para consigo: querem me derrotar porque estou no trabalho do bem. Tenho certeza que foi uma cilada espiritual em razão das últimas palestras que fiz sobre temas evangélicos. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Para. Eu não vou nem continuar o texto. Já já a gente continua. Vou falar o que eu, Beto, acho. Imagina o seguinte: um belo dia, o professor Beto vai no médico e o médico fala: ó, check-up anual, você tem que fazer um ultrassom de abdômen. O professor Beto, todo feliz, todo solícito, opa, beleza, maravilha, vou lá fazer, vamos lá, vou lá fazer, vou fazer. E vou fazer meu exame. No que eu vou fazer o meu exame, vou lá feliz e contente fazer o meu exame, o que que eu descubro? Pedra na vesícula. Saio de lá, pedra na vesícula, vou ter que fazer cirurgia, vou ter que ficar sem exercício físico, vou ter que ficar sem correr. Não, isso é trabalho do bem. É porque eu gravo o curso de Reforma Íntima Sem Martírio. É por isso que eles estão fazendo isso. Tem alguma coisa a ver com outra? Olha que eu nem continuei a leitura. Eu estou falando por mim. Eu estou adiantando o que eu nem li. Tem alguma coisa a ver com outra? Mas é o que ele falou. Que o fiscal de imposto está indo lá porque, na cabeça dele, querem me derrotar porque estou no trabalho do bem. Tenho certeza que foi uma cilada espiritual em razão das últimas palestras que fiz sobre temas evangélicos. Será? Eu acho que não tem nada a ver. Quinta-feira passada, tive um CAT, num centro presencial, dando a palestra sobre Paulo, né? Sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E não me aconteceu nada. Assim, vou falar que, nossa, fui abduzido, fui defenestrado porque fui. Tudo bem. Sua fixação em ideias de pressões espirituais de adversários vagueava pelo terreno do místico e do imponderável. Ah, e não falei? A fixação em ideias de pressões espirituais de adversários, elas vagueavam pelo terreno do místico, então ele estava fazendo misticismo com isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não tem nada de palpável, nada de evangelho, nada de firme e do imponderável, gente. Nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente está na cabeça dele. É simplesmente da cabeça dele isso aí. É simplesmente da ideia dele isso aí. Isso está só na ideia dele. Não pensou em alguma atitude juridicamente defensiva, nem na própria incúria.
Não pensou em alguma atitude juridicamente defensiva. Ele não pensou em fazer algo para se defender juridicamente, dentro das leis dos homens. Afinal, o fiscal de impostos que estava chegando, ele vai julgar, ele vai fiscalizar de acordo com a lei dos homens. Mas também não pensou que ele podia estar errado. Não pensou que ele também podia ter cometido um erro. Não pensou que ele não pagou os impostos. Ele está com medo é porque ele não pagou imposto. E por que que ele não pagou imposto? Se ele tivesse pago, não tinha problema. Isso ele não pensou. O que que ele pensou? O inimigo está chegando. O inimigo veio para me pegar. Por quê? Porque eu falo no bem, porque eu dou palestra, com o qual se tornou possível a ocorrência. Entendeu? Ele não pensou nisso. O que que ele pensou? No inimigo. Mas não pensou, opa, primeiro, ligar para o advogado. O doutor, dá uma força aí. Estou recebendo visita de um fiscal, o que que eu posso fazer? Ou então, caramba, por que que eu não paguei? Por que que eu não paguei aqueles tributos? Por que que eu fiquei sem pagar? Ah, nem. O que que eu fui fazer? Ah, nem. Por quê, meu Deus do céu? Por quê? Não é? Não constatávamos a presença de nenhum ardil de obsessores contendo naquele caso. Hum, ele não sabia. Mas o plano espiritual olhando, falando, gente do céu, o que esse cidadão está querendo? Tem ninguém lá do lado dele. Tem ninguém. Por isso que eu falei para vocês lá no vídeo. Eu não sei o que que aconteceu, que cortou o vídeo. Não sei mesmo, de verdade, de coração. Não faço ideia. Não faço ideia. Por que que eu não faço ideia? Porque eu não sei. Não sei se foi bobeira minha, se eu fiz. Não sei se foi espiritual. Não sei se foi energia minha. Às vezes eu estava com energia ruim. Não sei. Não faço ideia. Então não vou julgar, não vou vir aqui falar, tá vendo? Os irmãos do mal não querem o curso. Eu não sei. Então não vou julgar. Não vou fazer nenhum julgamento. Não vou prejulgar nada. Simplesmente vou aceitar que a aula não gravou inteira e vou recomeçar onde recomeçou, torcendo para que a aula de hoje grave inteira. E pronto, sem julgar, sem falar nada, sem ofender, sem botar a culpa em quem eu não sei se tem culpa, ok? Até porque aí, ó, não constatavam a presença de nenhum ardil de obsessores contra ele naquele caso. Naquele caso, não. Continuando. A dívida era vultosa, era muito grande. Infelizmente, apesar dos apelos de amigos e parentes, Juarez preferia a omissão. Então, apesar de todo mundo falar para ele, Juarez paga o tributo, Juarez paga seus tributos, Juarez não sonega, Juarez não faz isso, Juarez paga, meu filho. O que que ele preferiu? Não pagar. A sonegação. Uma hora veio. Na certa, alguém denunciou, ou os fiscais pegaram ele, vão fazer a auditoria e ele deve pra caramba. A hora previamente determinada, chegou um homem maduro e carrancudo. Fiscal faz tipo. Eu tenho amigos que são fiscais, né? Tenho amigos que são fiscais da Receita, eles fazem tipo, chegou. Cara, sério. E esse, cabelinho branco, já mais maduro, com ares de severidade, ó, fechando a cara. No fundo, é tudo de bom coração. Mas fazem isso porque as pessoas não gostam de receber fiscal em sua empresa. A visita foi rápida e cordial. Apenas mais uma advertência. Nada de execução judicial, por enquanto. Paga seus tributos. Você está devendo. Paga. O médium, agora aliviado, mentalizava em seus pensamentos. Ai, como os amigos espirituais são bons e me amparar, e amparam quem está na tarefa. Olha só. Primeiro, ele jogou toda a responsabilidade no inimigo. E agora, joga toda a responsabilidade no plano espiritual. Achando que se livrou. Ele se livrou? Ele não se livrou. Ele não se livrou de nada. Ele só recebeu uma advertência. Logo, logo vai vir a execução. Ele está se enganando. Dos dois lados, ele está se enganando. Só isso.
dos dois lados. Ao invés de pensar em fazer a coisa certa, pagar o que ele deve, já que ninguém deve sonegar tributo, por mais que a gente morra de vontade, ninguém deve fazer isso. Não, ele joga para o plano espiritual, ele joga para os espíritos, ele joga para o imponderável. Vamos continuar. De nossa parte, irmã Sidufo, o único amparo dispensado em verdade foi ele próprio, a fim de que não se excedesse na consulta, na conduta. O que foi o único amparo que o plano espiritual deu para ele? Jogar fluidinho para ele não explodir, só isso. Mais nada, mais nada. Tudo o que aconteceu deveria acontecer. Tudo o que ocorreu deveria ocorrer. Tudo que teve trânsito ali deveria ter. Ponto final e acabou. E não se fala mais nisso e não tem problema nenhum, não tem mais nada. Acabou. Não teve ninguém ajudando, ninguém teve dando apoio, nada. Mas a gente insiste em transferir tudo para o plano espiritual. E por que que a gente faz isso? Porque a gente não está vendo. Porque a gente não está vendo. A gente está olhando. Acho que eu já falei isso mais de uma vez, eu vou falar de novo, vou tornar a falar. Eu fazia um curso aqui em Uberaba aos domingos, e um rapaz que dava o curso, ele sempre falava: a gente está procurando defeito nosso em vidas passadas, mas o nosso maior problema está na semana passada. A gente não aceita que nós criamos os problemas. A gente não aceita que nós criamos os rolos, que nós criamos o nosso desafio. A gente não aceita isso. Nós precisamos aceitar isso, que nós somos o nosso grande problema. Que nós nos colocamos nesse ponto que nós estamos. Que nós nos colocamos nesse lugar que nós estamos. Não é a vida passada. Tem, claro que tem, sempre tem. Mas não é só a vida passada. Tem a vida presente também. Terminada a nossa visita, Dona Modesta sintetizou em uma pequena frase uma ampla experiência que merece estudo e aprofundamento nas relações entre homens e espíritos. Veja só, irmãs, os homens costumam ver os espíritos onde eles não estão, e onde estão, não costumam ser vistos pelos homens. Que pancada ficou para nós, né? Vamos lá de novo? Veja só, irmãs. Os homens costumam ver os espíritos onde eles não estão, e onde estão, não costumam ser vistos pelos homens. A gente vê muito onde eles estão, mas onde é para a gente ver, a gente não vê. Onde é para a gente olhar, a gente não olha. Por quê? Porque nós somos cegos para isso. Porque nossa visão é limitada do papel dos espíritos na nossa vida. Porque a gente quer ter aquela visão nossa, bem limitada do papel dos espíritos na nossa vida. Do papel do espírito que atrapalha a minha vida, do papel do espírito que vem e derruba a minha vida, e derrota a minha vida, e acaba com a minha vida. Do papel do espírito que vem para acabar comigo. Ou então, do nossa, Deus me ajuda, Deus faz isso por mim, me traz em sonho. É isso que a gente quer. É esse o Deus que a gente quer. É nesse espírito que a gente quer. Mas esse espírito quase nunca está aqui. Esse tipo de espírito quase nunca está aqui. Por quê? Porque não é assim, gente. Não é assim, não é por demanda. Não é on demand, não. Olha lá, o caso da irmã do fogo. O que o cara pediu na oração? O cara pediu muito forte. O que ele pediu? Para mandar o auditor embora. O que eles foram lá? Só para acalmar ele. O auditor vai vir, vai fazer o que ele tem que fazer e acabou. Não somos nós, vamos mandar embora, não. Ele vai vir e vai fazer o trabalho dele. Ah, mas abrandou. Não, não abrandou nada, não. Só abrandou o coração do Juarez. Só isso. Mais nada. Só não fez o Juarez explodir. Só isso. Mais nada. Nada além disso. Por quê? Porque o que tem que ser feito vai ser feito. O que tem que acontecer vai acontecer. Então, por exemplo, toda vez que eu me livro de um problema, quem está se livrando sou eu.
Ah, claro, meu anjo da guarda, os espíritos de luz podem me ajudar, podem me auxiliar, mas quem está se livrando sou eu. E toda vez que eu me meto num problema, não é inimigo, não, sou eu que estou me metendo no problema. Sou eu que estou entrando nesse problema, tá? Sou eu que estou entrando nesse problema. Então, vamos concentrar, vamos canalizar, vamos pegar e pensar. Eu também não estou entrando nesse problema? Eu também não faço parte disso? É essa a pergunta que vai ficar para a próxima aula. Será que eu também não estou vendo o espírito onde não tem e deixando de ver onde tem? Aula que vem a gente vai saber. Mas é só na semana que vem, que já vai ser dia 19 de novembro. Véspera de feriado, novembro tá chegando aí. E para você que ficou até agora, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por tudo. Vocês não sabem o tanto que vocês foram importantes para mim, tanto vocês são importantes para mim. Só tenho a agradecer vocês. Like no vídeo, juízo a todos. Bom finalzinho de semana, bom final de semana a todos. Quarta-feira que vem nós estamos aqui. Beijo no coração de todos vocês. Tchau.